Vamos começar hoje falando do nosso querido método Kanban. A gente já, né, tem gente nova aí, todo dia chega alguém novo. A gente já falou de gestão ágil, de OKRs. Ontem a gente falou bastante do framework Scrum e hoje a gente vai falar do método Kanban. A gente vai ver, né, um pouquinho de tudo isso aí, as práticas. Vamos ver, assim, saber, né, que tem uma diferença entre Kanban, sistema Kanban. Enfim, vamos passar um pouquinho em cada item aí da agenda. Primeira coisa, né? Quando eu ando por aí, converso com as pessoas, às vezes eu pergunto, eu falo, eu uso o método Kanban, você conhece? Aí todo mundo fala, né? Eu conheço, eu uso o método Kanban. Mas, na verdade, quando a gente começa a conversar mais, né, e detalhar um pouco mais o que é esse usar o método Kanban, eu acabo percebendo que as pessoas usam muito o quadro Kanban para poder colocar suas tarefas ali. E o método Kanban é muito mais do que esse quadro Kanban. Então, a gente tem esse quadro Kanban, tem o método Kanban e tem o sistema Kanban, que eu falei um pouquinho ontem com vocês, lá da Toyota, que surgiu, né, lá no Japão, o sistema Toyota de produção. Então, tudo nasceu inspirado nesse sistema Toyota. Então, são três coisas diferentes. O que a gente vai conhecer aqui é o método Kanban. Esse método ele foi criado pelo David Anderson em 2006. Na ocasião, ele trabalhava na área de TI, tudo nasceu na área de TI, não tem para onde fugir. E, apesar de hoje, né, estar sendo usado em várias áreas, o método Kanban, né? E David Anderson era gerente de projetos de uma grande empresa de TI. Ele trabalhava desenvolvendo produtos novos e também a equipe que ele trabalhava fazendo manutenção de sistemas. Então, imagina, uma equipe trabalhando, fazendo coisas novas, funcionalidades novas, sistemas novos, e, ao mesmo tempo, corrigindo defeitos, fazendo ajustes. E, naquela época, ele conta no livro dele que o pessoal era muito sobrecarregado. Então, apesar das pessoas terem um bom salário lá nos Estados Unidos, eles viviam estressados, cansados e tudo. Então, ele pensou, já existiam métodos ágeis, na época, né, já tinha Scrum, já tinha um monte de coisa, e o David Anderson, não, assim, ele falou que tentou usar o Scrum, mas no contexto dele, como era muita coisa acontecendo, lembra que ontem a gente viu que o Scrum, a gente faz um planejamento da semana, pelo menos de uma semana, né, e até um mês. No contexto dele, não estava funcionando, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí ele pegou e fez esse método Kanban. Depois foi um sucesso, e aí hoje a gente vê o método Kanban em várias áreas, né? Ele é muito legal nesse contexto de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele serve, então, para resolver problemas simples, complicados ou complexos. A gente falou do Scrum ontem, da questão da complexidade, que a gente precisa, né, trabalhar. No Kanban, para vocês terem uma ideia, se vocês chegarem lá no McDonald's, né, todo mundo já foi lá, tem lá uma TV grandona com um monte de todos os pedidos entram naquela TV e ali você já vê um quadro Kanban funcionando. Então, né, as pessoas puxam o pedido, cada um puxa, e ali, apesar de ser uma coisa simples, um problema simples, a gente consegue usar o método Kanban. Inclusive, no curso que eu dou, eu uso o método Kanban numa pizzaria. A gente consegue simular assim, o método Kanban numa pizzaria, muito, né, muito interessante, dá para a gente fazer. Bom, ele é um método de mudança evolutiva. Então, evolutiva. Não é nada disruptivo. A ideia é ser uma evolução a cada dia. Ele usa um sistema puxado. O que é isso? Vamos pensar que a gente trabalha num lugar tradicional, gestão tradicional, né, lá, com um gerente que vai chegar na equipe e vai dizer fulaninho faz isso, Beltrano faz aquilo e outra pessoa faz aquilo. Aqui no Kanban não é assim. Tendo o gerente, pessoas, né, que vão tomar decisão, e elas vão fazer o quê? Elas vão priorizar o que tem que ser feito e as pessoas vão puxar esse trabalho. Então, o sistema puxado. Utiliza visualização, então, né, tudo é colocado
de forma visível e usam também outras ferramentas para catalisar ideias do Lean, que a gente falou ontem. O que é o Lean, né? O Lean é filosofia, apesar de ter nascido lá, né, na fábrica, foi uma filosofia que tinha como intuito melhorar o valor entregue para o cliente. Então, não era só aquela coisa, tem aqui, o produto está aqui, vem, né? O cliente, se ele quiser, ele quer, ele leva, se ele não quiser, ele não leva. Não é assim, né? Vamos buscar surpreender esse cliente. Melhoria contínua em pequenos passos, então a gente vai trabalhar sempre, né? Igualzinho lá no Scrum. Redução de picos e quedas na produção, porque a gente acaba tendo uma, assim, não fica tão variável, a gente consegue manter um equilíbrio. Redução de desperdícios, então a gente busca isso. E a gente tem tanto desperdício, só para dar um exemplo, todo ano a gente vai no shopping, no dia, sei lá, 2 de janeiro, na semana depois do Ano Novo, a gente já vê um monte de coisa em liquidação. Por quê? Porque a gente, normalmente, no comércio, trabalha muito com estoque. E aí a gente acaba tendo, né, uma produção excessiva. Aqui no Kanban, não é assim. A gente vai pensar sempre na eliminação do desperdício. Envolvimento de todo mundo. Então, por exemplo, lá na fábrica, quando surgiu, existia um sinal que ficava, né, na fábrica e todo mundo participava do processo de construção do carro. E aí, se desse alguma coisa errada, qualquer pessoa ia lá e batia naquele gongo lá, sei lá o nome daquilo, e aí acendia e todo mundo ia ver o que estava acontecendo de errado, mas não para punir ninguém. O sistema que era vigiado e não as pessoas. Então, a cultura, muito do envolvimento de todo mundo nesse processo de qualidade. Desenvolvimento das pessoas. Então, a gente está sempre buscando desenvolver essas pessoas. Para quê? Para que elas tenham autonomia e consigam contribuir da melhor forma possível e foco em metas de longo prazo. Então, a gente também tem essa questão de olhar, de focar, de ter metas e olhar para uma mesma direção. Então, quando a gente fala do Lean, a gente fala que é essa filosofia de trabalho que tem busca essa mudança de comportamento. O método Kanban, então, é evolutivo incremental, igualzinho a gente viu lá no Scrum. Então, eu faço um pedacinho, evoluo, vou criando incrementos, permite alcançar o aperfeiçoamento com o mínimo de resistência à mudança. Por quê? Quando a gente vai colocar um método Kanban numa empresa, a gente não chega lá e vai mudar o processo de trabalho das pessoas. A gente vai... Como é que você trabalha? Né? E aí, a gente faz com que as pessoas participem dessa mudança, então a resistência à mudança é muito pouca. Permite manter um ritmo sustentável, porque a gente faz o equilíbrio de trabalho, e não é tecnicamente um método ágil, mas está muito alinhado. Então, tem, às vezes, essa dúvida, né? Ele não fala assim, a gente é um método ágil, mas ele está muito alinhado. O que mais? Ele tem alguns princípios, esses princípios relacionados à gestão de mudanças e também à entrega de serviços. Então, primeira coisa, comece pelo que você faz agora. Vocês vão ver que, depois no exemplo, a gente não vai fazer essa mudança radical. Como é que você trabalha hoje? A gente vai começar a partir dali. Acordar em buscar a melhoria através da mudança evolucionária. Ninguém pode chegar na empresa e dizer, agora nós somos Kanban, e aí vamos mudar isso aqui, está tudo errado. Não, tem que ser uma coisa evolucionária. Encorajar atos de liderança em todos os níveis. Então, a gente quer que todo mundo tenha que crie essa responsabilidade, que crie essa coragem e tome decisões, não fique só ali no colo do chefe, do gerente. Todo mundo pode tomar, isso é encorajado. E com relação à entrega dos serviços, os princípios são compreender e focar nas necessidades e expectativas dos clientes. Então, a gente vai focar o que o cliente precisa, e muito alinhado com o que a gente vem vendo esses 2 dias. O que o cliente, como é que é o trabalho? Como é que a gente atende esse cliente? Como é que a gente pode melhorar? Então, pensar em inovar, pensar em atender esse cliente da melhor maneira possível. Gerenciar o trabalho, deixar que as pessoas se organizem em torno dele. Então, ao invés de eu chegar, eu sou gerente, trabalho numa empresa, vamos colocar um método Kanban.
Eu não vou mais ficar me preocupando qual a tarefa que cada um vai fazer, eu vou me preocupar com o sistema. Como é que chega uma demanda do cliente, a gente vai ter que atender, a preocupação vai ser nessa. Como é que essa demanda passa na empresa inteira para ser entregue para o nosso cliente? Desenvolver políticas para melhorar o resultado. Então, se a gente quer dar mais autonomia para as pessoas, fazer com que as pessoas façam parte da decisão, a gente precisa desenvolver as pessoas, já falei, e criar políticas, que essas políticas fiquem claras para qualquer pessoa na equipe poder tomar decisões. Então, depois eu vou detalhar um pouquinho mais essa parte das políticas. E aí, as práticas do método Kanban. A primeira é visualizar, que é a que todo mundo acha que, quando a gente fala do método Kanban, eu já estou trabalhando com o método Kanban. É essa prática aí, que é mostrar o trabalho e o fluxo. Se a gente trabalha, por exemplo, numa padaria, aí estamos lá fazendo pão, é fácil uma pessoa entrar e olhar o que está sendo feito, ou numa pizzaria, está lá, todo mundo, um está com a mão na massa, o outro está lavando panela, o outro está não sei o quê. É fácil a gente ver o que está sendo trabalhado. Agora, imagina no trabalho do conhecimento. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim, mas eu já me vi várias vezes em situações assim, de não ter o trabalho mapeado, apesar de ter um cronograma lá. Eu, no cronograma, não tenho os detalhes, às vezes tem as coisas mais assim, no nível de detalhe mais alto, e às vezes tem um monte de coisa acontecendo. Falei em cronograma pensando num projeto, mas imagina que nem projeto, No projeto você até consegue ter mais assim organização, mas imagina no dia a dia. Você trabalha no escritório de advocacia, aparece processo, o cliente liga, alguém pede uma orientação, outro. Então, às vezes, o trabalho ele fica na cabeça das pessoas e muitas vezes na cabeça desse gerente que está organizando e está distribuindo as tarefas. Então, a primeira coisa é, vamos tirar as coisas que tem para fazer e colocar num lugar visível. E aí também a gente pode dar um exemplo da nossa vida mesmo, Às vezes a gente acorda de manhã, eita, que eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tudo na nossa cabeça, e até coisas de longo prazo está na nossa cabeça, e às vezes a gente fica ali chaveando, fazendo um monte de coisa, E tudo perdido. Então, aqui, a primeira coisa é visualizar, e aí a gente vai visualizar os riscos, vai construir, então, esse modelo visual para mostrar, tornar visível o que a gente faz hoje. Então, vamos imaginar aqui, no trabalho, aqui, eu peguei até o exemplo que a gente usou lá no vídeo. Eu imaginei uma empresa, essa empresa é uma empresa que gera conteúdos jurídicos. Então, é uma empresa que pega várias demandas de vários escritórios jurídicos que não querem, por exemplo, manter redes sociais. E aí, eu não sei nem se existe uma empresa dessa, gente, mas eu acho que fica mais fácil o exemplo. Chega, várias demandas para essa equipe. Então, uma empresa, um escritório pediu postagem, o outro escritório pediu um curso. Enfim, são várias solicitações que esse grupo tem que fazer, resolver. Aí, a primeira coisa, a gente vai colocar esse trabalho que está acontecendo num fluxo de trabalho. Então, aqui a gente tem lá backlog, fazer, gerando conteúdo, criando design. Então, cada trabalho vai ter um fluxo. A gente vai mapear esse fluxo de trabalho e vai tornar esse trabalho visível. Então, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas têm que fazer, vai ficar lá visível. E pensando num contexto que não é de projeto, Pensando nesse contexto que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente bota isso aí visível, melhora a colaboração, porque está todo mundo vendo o que está todo mundo fazendo, permite, então, a melhora na tomada de decisão. Às vezes, a gente tem que fazer uma troca, começou a fazer uma coisa X, pintou uma coisa mais urgente. Então, a gente olha, a gente consegue também tirar indicadores daí. Eu não vou entrar em detalhes de indicadores, mas a gente consegue. Então, eu consigo também, por exemplo, ver quanto tempo uma demanda que um cliente me pediu, ela está no meu fluxo e eu não estou conseguindo atender. Então, a gente tira alguns indicadores daí para poder tomar a melhor decisão. Ou, de acordo com a complexidade, se a demanda é muito importante, ela tem um custo do atraso. Então, a gente
vai tornar visível. Muitas empresas não têm nem isso mapeado. Está lá, está aquela confusão acontecendo. Eu já vivi esses contextos assim várias vezes, e a empresa nem sabe, né, o que está realmente acontecendo. Então, a ideia principal, a primeira é essa, visualizar. Depois, a gente vai limitar o IP. E eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, que foi até o teste que eu fiz, e vocês me dizem se vocês estão ouvindo. Como a legenda dele é em inglês, eu vou deixar ele tocar um pouquinho, vou parar para explicar para você. Assim, pode ser que alguém não entenda, né? Para a gente poder... e ele é bem pequenininho, tem nem 5 minutos, mas ele traz uma essência muito legal para vocês terem uma ideia. Aí alguém me diz aí se está ouvindo, viu? Está bem baixinho, né? Não escutei nada, Márcia. Não ouvimos aqui. Tá, é porque estava no 4 o meu volume, agora eu botei mais alto. Ó, vamos ver. I call it the resource utilization trap. So I'm going to demonstrate this using a ping pong ball and a bunch of friends over here. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim? Sim, estamos ouvindo. Sim. Beleza, vamos lá. Então tá. Aí vou dar uma paradinha daqui, ó. O vídeo tem 5 minutinhos. Resource utilization trap. So I'm going to demonstrate this using a ping pong ball and a bunch of friends over here. All right? So here's how it works. This represents a feature or a customer request. And this is a team. And for them to build a feature, everybody has to touch the ball. Actually, it has to pass through all your hands. All right? Is that clear? Então, aí ele fala que ele tem essa bolinha e essa bolinha representa uma demanda do cliente. Eu ainda peguei o vídeo com uma legenda em outra coisa, nem em inglês, viu? Mas eu já vi esse vídeo tantas vezes e escutando também. Então, essa bolinha é uma demanda do cliente. O cliente pediu alguma coisa e a equipe vai trabalhar com essa solicitação. And then when you're done, you just put it here. That's customer delivery. Right? So we're going to demonstrate this. Go. Look at them work. Awesome. Wow. Customer delivery. Cool. Right. Let's do another one. Go. Amazing, amazing team. Cool. And here's another one. Look at that. Awesome. Okay, here we go again. Pause. All right. Now, suppose the manager walks in. It's 10:15. The manager walks in, opens the door, and he looks in, and he sees that. Okay? And then he walks out again. Aí ele falou que o gerente entrou e viu as pessoas trabalhando, né? Okay, and we keep going. Play. All right, next thing. Pause. Now the manager comes in again later on that afternoon, and he happens to see this. And he starts to wonder, what are these guys doing? There's 3 idle and 1 working, right? What a waste of resources. So we need to solve this problem. And the way we're going to solve it is by hiring a supervisor. And his job is to make sure that we keep people busy so we get value for our money. All right? Aí o gerente entrou, ficou preocupado, né? Que pela segunda vez à tarde ele chegou lá e viu que o pessoal estava, né, só com a bolinha. Então, deu a impressão que as pessoas estavam sem trabalho. E aí ele vai resolver esse problema, arrumando mais trabalho para as pessoas. So, same routine as before. You have to touch every ball with both hands for it to be done, right? This time I'm just going to keep people busy. Ready? Go. Right, there's one for you. Oh, here's a hand that's available. Oh, available resources there. Right, here's one. Oh, got to keep people busy. Cool, that's great. All right, here's another one. Oh, I see a hand there. Okay, pause. Cool. Now what happens when the manager comes in? What does he see? Problem solved. Look, everybody's working really hard. It's great. We're getting value for the salaries we're paying, right? It's perfect. Except for one problem. The customer is like, where is my stuff, right? So what just happened? E aí o gerente entrou, ficou feliz da vida, né? Pagando aí todo mundo, e aí tá todo mundo trabalhando, só que tem um problema. Eles não conseguiram entregar nada para o cliente. In the first scenario, we had about maybe 10 to 15% resource utilization, right? Only 1 hand was at work out of the 8, something like that. And the flow time was somewhere in the order of about maybe 5 seconds, as in how long time it took to actually deliver a ball, right? Second scenario, we had resource utilization 100%, maybe even more, right?
And our flow time was, well, infinite. We never actually got anything done. So here we have a happy customer getting stuff delivered. Here we have angry customer getting nothing delivered. So what does this mean? We should just ignore resource utilization and only focus on this? Well, not really. It is actually okay to tweak resource utilization, but after we've established our optimum flow. So we're going to look at that. And a really good technique for doing that is called pull. So let's have a look at pull. Então, ele falou ali, né, que na primeira vez, o cliente estava feliz porque ele estava recebendo várias coisas, e só que as pessoas, né, estavam em torno de 10% a 15% a utilização do trabalho das pessoas. E quando o gerente veio e eles mudaram, e todo mundo, 100%, né, de trabalho, o gerente ficou feliz, mas o cliente não, porque não teve entrega. E aí ele fala o seguinte, a gente tem como resolver isso, que é com o sistema puxado. So here's what we had before, right? First scenario, one ball being passed through, right? This is push because I'm pushing in stuff, right? I'm pushing in another one. Aí esse é o sistema empurrado, porque ele chegou e foi dando o trabalho para as pessoas fazerem. Pushing it in. So pull means turning that around and saying, instead of me pushing work in, I'm offering work to be pulled, which means that they can pull stuff whenever they feel they have capacity. They choose how fast to pull stuff in, right? So watch what's going on now. Keep going, and I'm going to press pause. Right, so if we look at this now. Então, naquela hora, ele mudou, e aí as pessoas começaram a puxar de acordo com a sua capacidade, que é isso que eu venho falando para vocês vão entender assim na prática também. What actually happened? All right, so what's the difference? Well, more stuff delivered in the same amount of time without sacrificing flow. So let's go back to the board. If we add another column here, throughput, some would call it velocity, we have about 12 or so balls per minute, right? 12. Esse throughput, gente, são as entregas, tá? Or so balls per minute. In the second round, well, we didn't get anything delivered, so it's 0. In the third round, what actually happened was we had about the same flow through time. We didn't sacrifice any flow time, but we improved resource utilization. We got it to maybe about double, right? About maybe 30%. And our actual throughput would be maybe 24 or so balls per minute. Right. So this is what happened. We optimize flow first, and then we optimize resource utilization without sacrificing flow. That's the kind of lean. Ele muda, né, o fluxo aqui, 5 segundos, né, que cada bolinha dessa entra no sistema. Com os mesmos 5 segundos, ele dobrou a entrega, porque ele passou a usar o sistema puxado. Approach. So in summary, a lot of organizations get stuck because they focus way too much on resource utilization, keeping people busy. And if you focus on keeping people busy, what you get is a bunch of busy people. The lean approach is focus on flow primarily, and then resource utilization secondary. And one way to do that is through pull. 100% resource utilization equals 0% flow. So think about that next time you're stuck in a traffic jam because the road system is 100% utilized. E aí, gente, é isso aí que o método Kanban, né, o sistema Kanban, traz para a gente. Às vezes a gente trabalha nas empresas com um monte de coisa para fazer. E aí ele fala, né, pessoas ocupadas o tempo todo, nem sempre, né, é o ideal. Então, nem sempre não, nunca é o ideal. E o método Kanban, ele trabalha com teoria das filas, ele trabalha com uma série de conceitos que mostram, que embasam, que se a gente estiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o fluxo, o nosso throughput piora. Então, ele tem esse princípio essa prática, desculpa, que é limitar o trabalho em andamento. Vou voltar para a apresentação. Já está. Então, e como é que a gente faria isso lá no nosso quadro, então? Então, a gente já tornou visível tudo que a gente faz, e aí,
Se a gente ficar naquele contexto com 300 coisas aqui acontecendo, eu vou até voltar aqui para vocês lembrarem, eu coloquei aqui, né? Para fazer um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, e aí as pessoas estão ocupadas o tempo todo e tem menos coisas saindo aqui, igual ele mostrou no vídeo. E aí, então, a gente faz o quê? A gente vai, com o tempo, amadurecendo, conhecendo a capacidade da nossa equipe e trabalhando para esse fluxo aqui fluir bem e a gente ter mais entregas aqui. E sem se preocupar em manter as pessoas o tempo todo ocupadas. Então, tem uma série de coisas nesse sentido, tá? E é isso aí, essa frase eu acho muito legal, que é pare de começar e comece a terminar. Isso aqui é para a nossa vida, às vezes a gente fica com várias iniciativas, né? Começa o ano, eu vou fazer academia, eu vou fazer inglês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí a gente nem consegue fazer, né? Tudo que a gente se propõe. Então, a ideia é, ou na empresa, ou em casa, é começar uma iniciativa e ir lá e terminar. Às vezes a gente é um ser humano, né? Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu já tenho essa voz assim que vem, pare de começar e comece a terminar. É impressionante. Terceira coisa, a gente vai fazer, então, a gestão desse fluxo. A gente já tem o trabalho visível, a gente já tem o trabalho limitado, então a gente vai fazer a gestão desse fluxo. Fazendo o quê? Acompanhando o que a gente tem que fazer, né? A nossa demanda, e puxando, fazendo o sistema puxado, que é as pessoas da equipe irem e pegando e puxando de acordo com essa capacidade aqui. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando numa empresa que eu faço um trabalho especializado, sei lá, né, uma parte do trabalho, se eu tiver aqui já com a capacidade, já tem aqui 2, né, já tem 2. Tem mais uma coisa para fazer aqui. O que a gente recomenda no método Kanban? É a gente colaborar para isso aqui terminar. Então, a gente vai procurar aqui, né, se esse trabalho aqui de publicação, por exemplo, ele é um trabalho que a gente tem que botar para frente para terminar, a gente vai sempre priorizar terminar, ok? Então, da esquerda para a direita, limitando o IP e cuidando desse fluxo para que o trabalho, né, chegue até o final e a gente consiga colocar mais bolinhas lá naquela... Tem alguém com som aí ligado? Quem está com o som ligado? Aí a gente chega, né, até o finalzinho aqui e foca nessa entrega, desse throughput para o cliente ficar feliz. A gente quer o nosso cliente feliz. Uma coisa que também a gente percebe é que o método Kanban, às vezes ele é... Gente, quem está com o som ligado? Vocês sabem? Tereza? Eu acho que é Tereza. Desliga você pode ligar de todo mundo. Mutei aqui. Tá certo, gente. Então, vamos lá. Muitas empresas, né, usam o método Kanban ainda com aquele foco em tarefa, né? Tarefa. A gente tem que se preocupar, quando a gente trabalha com o método Kanban, nesse item de valor. O que a gente vai entregar para o nosso cliente? Então, aquele item de valor é que a gente vai fazer todo o trabalho de metrificar, de tentar melhorar para ele passar naquele fluxo de trabalho. Eu vou ter tarefas? Vou, mas elas vão estar ligadas a esse item de valor que eu quero entregar para o meu cliente. Então, a gente vai usar tarefa, mas vai estar ligada a esse fluxo, esse item de valor. Cada coluna vai representar um estado, né? E às vezes a gente usa só lá aquele fazendo e feito. Então, aqui a gente vai detalhar um pouco mais esse fluxo de trabalho para a gente entender se tem gargalo. Às vezes a empresa é grande, tem áreas, né? A mesma solicitação do cliente, ela vai por várias áreas e fica com um gargalo em alguma área específica. Então, a gente vai trabalhar para eliminar esses gargalos, dependências de trabalho e sempre focar nessa entrega de valor, né? Pensando lá no nosso cliente. Aqui um exemplo, né, da demanda aqui do cliente, as tarefas. Aí bota a data do início, fim. Isso tudo aqui ajuda a gente na hora de criar indicadores para a gente conseguir guiar o nosso trabalho, criar uma base histórica e poder tomar decisões, enfim,
para trabalhar sempre, né, pensando no nosso cliente. Gerencia o sistema de trabalho e não o trabalhador. A gente falou disso de uma outra forma lá no Management 3.0, para quem assistiu a aula, a primeira aula. Então, a gente vai se preocupar com o sistema de trabalho. O método Kanban, ele não tem muito, assim, muitas recomendações do papel do líder, como é, por exemplo, no Scrum. O Management 3.0 nem se fala, né? Ele é muito voltado para o papel do líder. O Scrum, ele também tem, né? Tem lá o Scrum Master e tem esse cuidado, né? Como é que é o líder no time, como é que ele vai fazer? Aqui não. Aqui não tem assim muita coisa falada, né? Com relação ao líder, mas o que se fala é gerencie o sistema e não o trabalhador. Isso aí já tira um peso, né, daquela gestão mais assim controladora. Tá? Então, a gente vai sempre se preocupar com o sistema. Deixar as políticas explícitas, como eu falei, então é uma coisa que a gente precisa para tornar as pessoas mais independentes. Então, por exemplo, aqui, né, eu vou puxar, né, itens que estão lá numa coluna chamada comprometimento. Eu posso ter, às vezes acontece, não sei se quem já trabalha com Kanban acontece isso, ou Scrum, né? Às vezes a pessoa se apaixona por um item daquele ali, né? E quer fazer uma coisa ali que não é a prioridade. Então, você pode criar regras para a equipe, né? Todo mundo junto, vão criar essas regras para poder saber o que eu vou puxar, o que eu vou priorizar, né? Então, a gente tem que criar essas regras para as pessoas poderem, todo mundo seguir, né? Todo mundo junto. Aqui um exemplo lá do livro que eu vi lá do Kanban. Aí, por exemplo, lá no quadro, a gente pode colocar essas políticas aqui, e, inclusive, ela tem que estar visível, porque, né, senão né, vai embora, as pessoas esquecem, a gente tem que colocar as políticas, né, o mais visíveis possível e colocar aqui, né, o IP, limitando em cada coluna para a gente não ficar com 300 coisas ao mesmo tempo. O que mais? Ciclos de feedback. Ele tem, no Scrum a gente viu, né, que tem lá os eventos, planejamento, retrospectiva. Não é nem uma recomendação, faz parte do framework. Né? Aqui não, aqui ele traz vários eventos, né, e que eles chamam de ciclos de feedback. Por exemplo, tem uma reunião que é Kanban Meeting, que é uma reunião que a equipe se reúne para olhar o quadro, para saber como é que está o sistema. Então, tem várias reuniões para fazer esses ciclos de feedback. E aí, para a gente começar, a gente tem que olhar, né, esse fluxo de valor, melhorar o que a gente já faz hoje e trabalhar colaborativamente. Não dá para você chegar e falar, eu vou pegar aqui uma pessoa, vou colocar ali naquele time, que ela que vai organizar o Kanban do time. Ela pode até saber mais, né, para poder ajudar o time, como é que a gente pode fazer, vamos limitar o IP, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas é um trabalho colaborativo e tem que experimentar. Né? Não é uma coisa que você vai chegar, eu vou fazer esse Kanban aqui, vai ficar legal e não vou mexer mais nisso. Então, a gente tem sempre que experimentar e mudar o que tiver que mudar. A ideia não é começar com uma transformação radical, como eu falei, entender o contexto, é uma coisa assim mega importante, ainda mais para quem não conhece, entender o contexto e melhorar de forma evolucionária. E melhorar e evoluir, tá aqui ligando, né? A mesma coisa que assim, está muito ligado, eu vou ter esses ciclos de feedback, que são esses eventos, para poder alinhar, para poder entender tudo que está acontecendo, fazer essa gestão de fluxo e melhorar e evoluir, que é a ação. Então, esses dois aqui são bem interligados. A gente tem aqui uma maturidade na aplicação do Kanban. Então, a gente pode usar o Kanban na nossa vida pessoal, criar quadros pessoais agregados. Então, por exemplo, na minha casa eu posso pegar a minha família e vamos lá, fazer um Kanban da família. Tá? Funciona bem também. A entrega do produto ou serviço com políticas explícitas, aí já é um nível maior de maturidade. Então, eu estou numa empresa, focando na entrega de um produto ou de um serviço, tenho políticas explícitas, tenho limitação do IP, tudo bonitinho, digamos que para uma equipe, está lá bonitinho. E o nível de maturidade maior ainda é quando eu tenho esse quadro no portfólio
que aí a organização toda ela consegue ver tudo o que está acontecendo e fazer esse Kanban aí grandão para a empresa inteira, né? E aí trabalhando com portfólio. Então, aqui é o nível de maturidade. Para cima aqui é menor e quanto mais para baixo, maior. A gente vai... Eu vou trazer para vocês um exemplo agora, que é um Kanban pessoal. Acho que pensei assim para vocês poderem entender, né? E poderem até aplicar já, né? Mesmo com esse nível de maturidade menor, mas já chegar amanhã e meter a mão na massa para poder, né, usar o método Kanban. Vou pegar aqui. Eu fiz aqui no Miro. Todos estão vendo o meu Miro? Não. E qualquer coisa eu tiro e boto de novo. Agora foi, agora eu consegui. Foi? Tá. Botei aqui umas coisinhas escondidas propositalmente, para depois eu vou tirar só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vou começar amanhã a usar o método Kanban na minha vida, certo? Geralmente, a gente começa bem simplesinho com as etapas, né? De a fazer, fazendo e feito. Então, tenho coisas para fazer, coloco lá, tudo bonitinho lá no meu quadro Kanban. À medida que eu tenha tempo, eu vou lá e vou pegando aqui e vou trazendo para cá. Vou trazendo aqui o post-it para aqui, para essa coluna de fazendo. E tá tudo... já vou começar a deixar visível, né? Porque às vezes a gente está fazendo 300 coisas ao mesmo tempo e a gente não deixa isso visível. Para uma coisa para fazer outra, então a gente já vai começar a ver aqui o caos da nossa vida, né? Vai ficar mais claro, vai tornar visível. Aí terminei de fazer, botei no feito. Beleza. Então, comecei, né, dessa forma. Aí agora eu quero criar uma coluna aqui de backlog, para quê? Para eu colocar tarefas de médio e longo prazo. Então, coisas que eu posso fazer depois, vou colocar aqui, tá? Beleza. O que a gente pode fazer também? A gente pode criar uma coluna do que a gente quer fazer hoje. Então, eu tenho lá coisas para fazer, e aí eu quero fazer o planejamento do meu dia. Então, eu posso também, vou planejar só o meu dia. Crio uma coluna, sei que eu tenho coisas para fazer aqui, que são coisas que eu tenho que fazer na semana ou no mês, enfim, curto prazo. Acho que bota assim uma semana, né? E aí eu posso criar aqui uma coluna de hoje. Hoje eu acordei, vou pegar lá as coisas que eu tenho que fazer, que são as mais importantes, jogo aqui para o dia de hoje e começo a trabalhar. Digamos que a gente tenha também aqui uma questão que é o seguinte: a gente pode ter coisas que a gente vai fazer que a gente tem que esperar por alguém, né? Sei lá, tenho que resolver um problema no banco, a gerente tem que me mandar o papelada lá para assinar. Então, eu estava resolvendo aqui um contrato, né? Estou comprando um imóvel. E aí, eu estou resolvendo aqui um contrato, e aí, agora, isso daqui, a gerente tem que ver lá se dá tudo certo. Eu boto aqui na coluna de espera para tirar da minha cabeça que eu estou fazendo aquilo ali, né? Enfim. E aí, eu já também tenho uma visão do que está na minha vida e que está ali esperando, né? Então, assim, aqui eu já começo a ter uma visão da vida, né? Para organizar mais a vida. Aí, pensando naquela linha que eu falei para vocês do WIP, a gente pode fazer o quê? Pegar aqui, ó, e limitar o WIP. Eu sei que eu não sou uma Mulher Maravilha, né? Como é que eu vou botar aqui e fazer ao mesmo tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas? Então, eu posso limitar o WIP. Eu não vou fazer isso aqui vai esperar um pouco, isso aqui vai esperar um pouco. Eu só consigo fazer ao mesmo tempo 2 coisas, né? E olhe lá, né? E aí eu coloco aqui e começo a limitar as coisas que eu vou fazer. E aí isso daí também tira até o estresse, né? Porque às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça, então a gente já faz também essa limitação de WIP na vida pessoal e começa a terminar e não a começar, né? Pare de começar e comece a terminar. Aí, beleza. Aí você está lá trabalhando já em casa, já com o seu Kanban pessoal, e aí tem outras evoluções que você pode ter, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui um quadro, imaginando assim, por exemplo, eu tenho aqui o backlog, que são coisas de médio e longo prazo.
Aí eu posso fazer o seguinte, essa semana vou me planejar para fazer essas coisas aqui. Planejamento da semana. Tá, da semana. Então, botei até aqui 20 coisas. Vou colocar 20 coisas para fazer na minha semana. Amanhã... amanhã não, vou botar aqui o hoje primeiro. Hoje, eu tenho limitação de 4 coisas. Mas pode ser que eu já até também comece a pensar o que eu vou fazer amanhã. Tem coisa que eu não estou conseguindo fazer hoje, eu coloco amanhã, enfim. Então, a gente pode fazer também, assim, dependendo da pessoa, né? Eu posso já colocar aqui hoje e amanhã as coisas que eu estou fazendo. E uma outra coisa que eu acho legal é o seguinte, não sei se vocês estão reparando aqui, né? Mas as cores, eu botei cores diferentes. A gente pode também começar a identificar as coisas que a gente faz. Então, por exemplo, se a gente tem alguma tarefa que a gente vai fazer que está ligada ao nosso crescimento pessoal, por exemplo, hoje vocês estão aqui fazendo o workshop, então vocês estariam aqui colocando a tarefa de hoje, né, aqui como crescimento pessoal. E, por exemplo, coisas burocráticas. Eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que levar o carro para o conserto, eu tenho que... São coisas que não vão agregar, mas é obrigação, eu tenho que fazer. Aí bota aqui. Coisas do trabalho, né? Coisas lá do trabalho, ou eu tenho até um trabalho mesmo da pós-graduação que eu estou fazendo, enfim, alguma coisa que tenha prazo, né? Coisas do trabalho, dia a dia, bota aqui. Aí tem alguma coisa da família. Eu vou organizar sei lá, um noivado de uma amiga. É uma coisa que eu vou fazer, né? É uma atividade, um trabalho, mas eu coloco aqui. No final, a gente vai ter uma noção aqui, poxa, eu estou fazendo tanta coisa burocrática, tem tanta coisa que eu faço que não é coisa que agrega, então você consegue avaliar, ou, eu estou fazendo muitas coisas do meu crescimento pessoal, que tem agregado à minha vida. Então, são coisas que a gente pode, né, ir melhorando o nosso quadro Kanban pessoal ao longo do tempo, mas a ideia principal é pare de começar e comece a terminar. Limitar o trabalho em andamento, para a gente poder terminar, né? E dar aquela sensação. E quando você começa a colocar isso num quadro, e você começa a ver, né? Eu terminei isso daqui. Então, você vê, caramba, eu terminei tanta coisa, vai dando aquela satisfação, né? Que você tem, né, de produzir, porque você já vai ter mais liberação do que está fazendo e tendo aquela sensação de ocupação sem poder... né? Aí você está produzindo, mas, na verdade, não é uma produção, né? Então, que agregue. Assim, não. Assim você vai focar mais em terminar coisas valiosas e saber, né? Conhecer mais o dia a dia. Então, era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Hoje eu busquei trazer assim, uma coisa mais prática para o dia a dia. E aí eu vou abrir aqui para